Gente, como é que a gente tá se relacionando? É sério, por que que a gente tá se relacionando? Que qualidade a gente tem nos nossos relacionamentos? Aconteceram duas curiosidades comigo essa semana e eu decidi trazer pra esse vídeo. Eu acho que elas conversam entre si, mas vamos lá. Eu fui no casamento de uma amiga esses dias e ela casou no cartório. E assim, se vocês nunca foram num casamento cartório, é uma coisa relativamente simples e rápida, tá? O juiz de paz chega, fala pra todos os casais presentes e depois ele vai chamando de casal em casal pra que eles façam os seus votos, troquem as alianças. Se não quiser fazer voto, não tem problema, só assina e entrega as alianças. Foram todos os casais, inclusive o primeiro casal foram as minhas amigas. E por último ficou um casal heterossexual. Eram 3 casais lésbicos e 3 casais heterossexuais. E aí o último casal heterossexual, eles deviam ter ali por volta dos seus 40 anos, eu acho. Eles não eram jovenzinhos. O homem falou qualquer coisa do tipo: queria agradecer a todos os presentes, desejar felicidade para todos e dizer que você é o amor da minha vida e que de agora em diante essa parceria vai ser minha prioridade e é isso, te amo. E aí a mulher, com uma cara péssima, de poucos amigos, respondeu assim: que bom, espero poder contar com essa parceria e espero que não aconteça mais nenhuma intercorrência. Te pegou também intercorrência? Mano, a mulher falou intercorrência nos votos de casamento dela. Eu e o grupo que tava comigo no casamento da minha amiga fizemos porque bateu estranho. Como é que você vai casar e os seus votos são lembrando o seu parceiro que não pode acontecer nenhuma intercorrência? O que isso me soa? Bom, que os combinados não estão claros nessa relação, ou estão? O que deveria estar todo mundo de acordo não tá muito explícito, porque ele precisa ser lembrado no dia dos votos. Gente, foram 6 casamentos. Todas as pessoas falaram coisas super bonitinhas, estavam emocionadas, chorando. Ela lembrou que não podia ter nenhuma intercorrência. O que esse boy fez? Aí ficou a gente estudando o que poderia ter acontecido. Esse boy traiu ela descobriu essa traição, e sei lá por que cargas d'água eles decidiram casar. Aí a gente ficou pensando, eles são cristãos? E aí, pra consertar as coisas, eles estão casando? E ela tá grávida? Mas ela não parecia grávida. Estão casando pra poder formar família? O que aconteceu? O que aconteceu? Gente, sei lá, 2025, eu acho que as pessoas deveriam estar casando por amor. Não? Tem gente casando que não seja por amor? A minha vontade naquele momento era chamar a mulher num canto e falar: amiga, corre que é cilada. Você ainda não sabe? E aí, assim, só tinha com ela, pelo menos que eu vi, os pais, que pareciam ser os pais dela, e um amigo. E um amigo do casal. Não sei se era amigo dele, se era amigo dela. Aí, pra completar, a gente desceu, terminou tudo, não sei o quê, esbarrou com eles na saída do cartório. E eles estavam com a mesma cara de velório. E aí, uma conversa meio atravessada, que parecia que os pais e o amigo estavam tentando acalmar os dois. Enfim, no mínimo brigaram antes desse casamento, mas assim, faz sentido, gente, começar as coisas assim? Faz sentido assinar um papel pra tentar salvar um relacionamento? Olha, eu não sei. Eu não sei. Gente, será que a gente não devia estar aprendendo a viver sozinho? E quando eu tô dizendo isso, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho um namorado. Mas eu tenho um namorado e ele tem a vida dele e eu tenho a minha. Nós somos 2 indivíduos. A gente se relaciona principalmente porque a gente sabe que antes de qualquer coisa a gente é indivíduo. Ele tem a vida dele, os gostos dele, eu tenho a minha vida, os meus gostos. E pra coisa funcionar precisa ser assim. As pessoas seguem se relacionando simplesmente pra não ficarem sozinhas. A sua própria companhia é tão ruim assim que você tem que se contentar com qualquer coisa só pra não estar sozinha? Não sei, queria deixar essa reflexão aí, viu? Porque isso me pegou. A outra esquisitice da semana estava eu indo trabalhar. Eu tava no Uber. E o rapaz, o motorista, tava ouvindo na rádio. Era um programa de bate-papo masculino, que eu não sei qual é a rádio, mas enfim. E aí um boy me liga pra rádio pra poder falar, pedir conselhos da mesa de radialistas. E aí o pedido de conselho, de socorro era:
ele participa de um grupo de WhatsApp masculino. E neste grupo de WhatsApp, parece que um dos assuntos, quiçá os principais assuntos, são mulheres. E que neste grupo se mandam figurinhas e assuntos de mulheres e todas as mensagens são temporárias, tá? E parece que um desses boys desse grupo tinha um amante. E eu não sei o que aconteceu com ele, com a amante, mas o rapaz que estava ligando era só integrante desse grupo e amigo desse que tinha amante. Esse casal brigou, esse casal da amante, e a amante mandou mensagem pra este rapaz, tá? Vou chamar de João, tá? O João que ligou pra rádio. Mandou mensagem pro João da rádio pra pedir ajuda com relação a essa história com esse boy. Mas a esposa de João, que desconhecia a existência desse grupo e desconhecia a existência de uma amante, mexeu no celular do boy e descobriu esse grupo. E aí descobriu, inclusive, a conversa com a amante, tá? E agora eu não me lembro o detalhe direito, mas por algum motivo, as mensagens temporárias do WhatsApp desse cara, eu não lembro se a mulher desativou, a esposa que descobriu o grupo, a esposa do João. Eu não lembro se ela desativou ou se ele tinha desativado por algum motivo. Enfim, eu sei que ela descobriu o grupo, né? A Maria, esposa do João, descobriu o grupo e descobriu a amante e ficou achando que a amante era do João. Tá. E aí parece que ela tava querendo terminar com o João. E que ele tava jurando de tudo quanto é jeito, que não tinha amante, que não tinha nada disso, que era coisa da cabeça dela, e lá, que não era nada daquilo, que ela tinha entendido errado, que ele amava ela. E ele tava pedindo na rádio ajuda para os radialistas. Aí vamos lá, gente. Pra mim tem muitas camadas essa história. A primeira coisa é, por que ligar pra rádio? É sério, por que ligar pra rádio? Você não tem um amigo pra conversar? Tem um psicólogo? Não tem... Sério, um irmão, uma mãe, alguém próximo? Porque aí, gente, sério, o que faz uma pessoa ligar pra uma rádio, se expor, né? E por mais que ele não tenha exposto o nome dele, tô aqui criando o nome dele, por quê? A escolha de ligar pra uma rádio. Homens, vocês estão precisando rever as amizades de vocês. Homens estão precisando rever a amizade de vocês mesmo. Porque assim, que raio de grupo é esse que vocês ficam trocando imagens e coisas de mulheres? O que vocês estão ganhando com isso? E, claro, os boys da rádio estavam dando conselhos do tipo: que se dane, se essa mulher não acredita em você, termina com ela e mostra que você pode comer o Rio de Janeiro inteiro. Tá fazendo papel de otário, não trata a mulher assim, tem que acreditar em você e nananã, e nananã. O cara tava querendo ser acolhido, o cara querendo conversar. Tudo bem que ele escolheu um lugar péssimo pra poder fazer isso, com homens numa rádio. Mas aí todos os homens da rádio ignoraram coisas muito importantes, do tipo que ele realmente estava querendo um conselho, que ele provavelmente amava a esposa e por isso ele estava desesperado, chegando ao ponto de ligar para uma rádio, que talvez eles precisassem acolher esse homem e dar conselhos mais produtivos, do tipo, cara, será que você precisa estar participando desse tipo de grupo? Por que você tá conversando com a amante do cara? Tipo, se o seu relacionamento é tão importante pra você, talvez você devesse realmente rever suas prioridades. Talvez você precise mostrar pra sua mulher não só que você realmente não fez nada, mas que realmente o seu comportamento tá inadequado. De estar num grupo de troca de mensagens sobre mulheres em que um homem tá traindo a esposa e que você tá compactuando com isso. Você já pensou que a sua mulher talvez não esteja só incomodada ou incomodada com essa traição, porque talvez ela até acredite que não tem traição, mas ela esteja achando ridículo você estar num grupo de WhatsApp de homens trocando figurinhas e coisas, falando mal de mulher, sabe? Eu não sei, eu acho que existem assuntos mais importantes, e esses grupos masculinos eu fico imaginando o que essa mulher não encontrou nesse grupo pra ficar tão revoltada, entende? Por que os homens não estão repensando o comportamento deles? Aí eu fiquei pensando, esperta será essa mulher se terminar esse relacionamento, porque ele tava traindo ela? Não sei, vou ser bem sincera, isso pra mim nem é o mais importante, porque pra mim é, quem é o meu boy? Que porra de grupo é esse? E tipo, ele liga pra rádio pra pedir aconselhamento? Gente, a gente tá precisando se relacionar com pessoas mais saudáveis. Sei lá, eu acho que a gente
tá falando tanto de relacionamento saudável, mas a gente tá entrando nas relações saudáveis? A gente tá cuidando da gente e tá atento ao que o outro vai oferecer? Porque uma coisa a gente tá aqui todo mundo concordando, né? A gente vive numa sociedade machista e tem muitos problemas em como os homens são criados. Sim. Mas será que a gente não precisa começar a rever com quem a gente se relaciona? Com quem são esses homens? Porque assim, eu vejo uma mulherada também muito incomodada com quem se relaciona. Com um cara que tá, com um cara com você. Mas você vai ver o histórico do cara, ele nunca foi diferente. Por que você acha que ele vai ser diferente com você? Mulherada, a gente precisa rever também o nosso tesão. A gente precisa rever o nosso interesse. Quem chama a nossa atenção. Quem é o tipo de cara que te atrai e por que te atrai. Ó, eu vou ser muito honesta. Eu fui a pessoa que mais mudei o meu olhar sobre homens ao longo da minha vida. Se você olhar os meus primeiros namorados, com quem eu me relaciono atualmente, mudou absurdamente. E às vezes o que a gente precisa realmente é escolher melhor porque a gente tá se apaixonando. Os tipos de cara com que eu me relacionei aos 16, 17 anos, pro tipo de homem que eu me relaciono hoje, é completamente diferente. Se eu continuar com os padrões dos meus 16, 17 anos, amor, sabe? Entende o que eu tô falando? Com 16, 17 anos, eu não tava preocupada se o cara tinha responsabilidade emocional, qual era o histórico dos relacionamentos dele, como é que ele tratava a família. Eu não tava nem olhando pra isso, eu tava só, sei lá, gostoso, bonito, interessante, da arte, eram essas coisas que eu tava preocupada. Se gostava das mesmas músicas que eu, se gostava dos mesmos filmes que eu, era isso que eu tava preocupada. Hoje, adulta, eu quero tranquilidade, eu quero parceria, eu quero cumplicidade, eu quero respeito, sabe? Eu quero ser vista. Eu quero que escute a minha opinião. Se não for pra ter alguém que contribua na minha vida, que eu me sinta crescendo, aprendendo, segura, não faz sentido. Então assim, gente, realmente, a gente precisa se relacionar com homens que sejam adultos, que sejam funcionais, que sejam independentes. Cara, vai ver se o cara tem amigos, vai ver se o cara tem amigas com quem ele conversa. Amigas. Porque assim, gente, é importante homem ter amiga. Homem que só tem amigo é bem esquisito, desculpa. Homem que só tem amigo só gosta de homem, tá? E eu não tô dizendo sobre homossexualidade. Eu tô dizendo que olha a mulher como só um objeto de desejo e de prazer. E não como alguém, um ser humano que tem opinião com quem ele gosta de conversar. Porque se ele tem amigas, e eu tô falando de amigas, ele respeita mulheres. Ele consegue olhar você como um ser humano. Veja como esse cara trata a mãe. Veja como esse cara trata a irmã, sabe? Como ele trata as colegas de trabalho. Isso vai dizer muito sobre quem ele é, viu? Para de cair nesse conto da carochinha que ensinaram a gente de que a gente salva homens, de que tudo o que eles precisam é da gente e que eles vão mudar, porque a gente vai ser diferente. Amor, não vai. A pessoa é exatamente como ela age. Olha pra isso, tá? Observa as atitudes da pessoa. É como ela trata o porteiro, é como ela trata o garçom, é como ela trata a mãe. Isso vai te dizer quem é a pessoa, tá bom? Ah, mas me trata bem. Mas se não trata os outros bem, amor, uma hora vai ser com você. Porque agora, início é conquista. Todo mundo cria um personagem pra conquistar. O que eu vou contar pra você durante um date, no início de um relacionamento, é o recorte que eu quero fazer de mim mesma. Agora, é no dia a dia, é no histórico, é no passado que você vai olhar quem a pessoa é. Não vai se encantando por capa, embalagem e conversa. Vê o todo. Pra você não sair casando com uma pessoa que você vai ter que lembrar ela que no seu relacionamento não pode ter intercorrência porque ela não sabe o óbvio. Que vocês estão casando e vocês têm uma parceria e que você precisa respeitar esse combinado. E pra você também não ter um boy que liga pra rádio pra pedir conselho pra um bando de homem idiota que faz parte de grupo imbecil. Pra você, homem que tá assistindo esse vídeo, ai, cara, tudo bem você ser um cara engraçado, tudo bem se você tem os seus momentos de diversão com os seus amigos, tem um momento, sei lá, videogame, momento de jogar bola, ou como meu namorado jogar basquete, tá tudo certo. Seja homem, tenha palavra, seja íntegro e se comporte de maneira adequada em todos os espaços. Seja uma pessoa correta, que cumpre com a própria palavra em todos os espaços. Você não pode ser uma pessoa com a sua namorada e outra pessoa com a sua mãe e outra pessoa com a sua coleguinha de trabalho. Tá bom? É isso que eu queria trazer de reflexão aqui.
Pra gente realmente também lembrar que a gente tem responsabilidade sobre com quem a gente escolhe se relacionar, tá? É isso. Beijo.